Olá, olá! Passando por aqui para dar uma atualizada sobre os últimos eventos, as últimas coisas que têm, né, agitado a semana aqui na Alemanha e que vai agitar ainda por um bom tempo. Bom, no começo da semana, ontem, a gente teve reunião do partido de Angela Merkel, do CDU, para determinar quem que a elite do partido iria apoiar para ser o candidato a ser chanceler da Alemanha nas eleições de setembro desse ano. Então, final de setembro agora, a gente vai ter eleição federal aqui na Alemanha. E o partido de Angela Merkel, que é tradicionalmente o maior partido do país, que já governou o país sozinho, né, sem precisar sequer formar coalizão, ele se reuniu ontem, né, parte do partido, para determinar quem que eles iriam apoiar. E aí, né, para contrariar absolutamente ninguém, a gente tem que eles apoiaram Armin Laschet. Armin Laschet, ele é o governador do estado de Nordrhein-Westfalen, Westfália do Norte, e ele é também o presidente do partido, ele é o líder do partido, ele foi recém-eleito, né, presidente do partido. Então era claro que ele seria apoiado pelo partido, pelo próprio partido de Angela Merkel, no CDU, para ser o candidato da União para as eleições agora de setembro. Porém, uma coisa que para o brasileiro não é muito conhecida é que o partido de Angela Merkel, o CDU, ele existe em 15 dos 16 estados aqui da Alemanha. Tem um estado aqui na Alemanha que não existe, onde não existe o CDU, existe um partido chamado um partido irmão. Ao invés de ser CDU, é um partido CSU. Também um partido de centro, um partido de centro-direita, né, um partido com um viés um pouco mais conservador, apesar de ter perdido um pouco desse viés nos últimos anos. Mas fato que esse partido, o CSU, é o partido que sempre governou o estado da Baviera, certo? E o atual governador do estado da Baviera é um cara chamado Markus Söder. Ele é o governador do estado da Baviera e ele é também um dos líderes, né? O líder do partido CSU. Então tá tendo um racha agora dos dois partidos, tá? Entre o CDU e o CSU, que sempre foram partidos irmãos, sempre concordaram em basicamente tudo, né? Em muitas coisas. Eles agem em termos federais praticamente como um partido só, né? Muita gente chama de a União, mas agora você tem uma clara divisão aí. Ontem, durante essa reunião do CDU, era para ficar decidido que a elite do CDU iria apoiar o Armin Laschet, então fica meio claro para todo mundo de que a União, de maneira geral, vai apoiar o Armin Laschet. Só que o CSU teve uma reunião um pouco mais tarde, né, durante a tarde, e disse que essa decisão não é para ser tomada agora. A gente precisa. Eles apoiaram o Söder, né? E disseram que é uma decisão para ser tomada com mais calma, né? Para ver se todo mundo realmente apoia o mesmo candidato. Isso não aconteceu. Para quem sabe ler nas entrelinhas da política alemã, sabe que o partido está rachado, né? Você tem que boa parte também do partido de Angela Merkel, do partido CDU, por exemplo, a fração, né, do partido de Berlim, ele apoia claramente o Markus Söder, ao invés do Armin Laschet, que é o presidente do partido, que é apoiado por Merkel, etc. Então você vê que o partido dele está rachado. Isso já aconteceu por acaso alguma vez na história da história recente da Alemanha, do pós-guerra, um candidato a chanceler do CSU, já que é um partido que está basicamente em um único estado, apesar de ser um estado importante. Isso já aconteceu antes? Sim, isso já aconteceu em 1980. Um cara chamado Franz Josef Strauss, ele era uma liderança do partido CSU, né, do CSU, e ele foi candidato a chanceler. E o partido ficou tão rachado a partir desse momento que a União não ganhou, né? Então quem ganhou foi Helmut Schmidt, que foi chanceler da Alemanha por alguns anos. Então isso mostra que o partido fica muito enfraquecido quando não é o partido todo que apoia um único nome, quando você tem um nome que vem do CSU, e aparentemente é isso que está acontecendo. E qual a dificuldade? Por que não apoiam logo o Laschet, já que ele é o presidente do partido, né? E tudo mais. Por um motivo muito simples. Por que o CSU insiste tanto, né, no nome de Markus Söder? Insiste muito porque Markus Söder, nas pesquisas, ele está muito superior ao Armin Laschet. Armin Laschet, aí nas pesquisas, ele demonstra que 13 a 14% dos entrevistados têm uma preferência a votar no Armin Laschet, enquanto que o Markus Söder chega a ter 37%. Então, a diferença é brutal. Então, aparentemente, quem teria mais chances de ser eleito chanceler, de puxar mais votos para o partido CDU, né, para o CDU-CSU, seria o Markus Söder, mas mesmo assim seria uma humilhação gigantesca pro CDU se eles não colocassem um candidato próprio para se candidatar para a eleição de chanceler agora em setembro. Então isso seria uma humilhação muito grande. Hoje em dia a gente sabe que a Angela Merkel ela apoia o Armin Laschet, apesar de umas críticas que ela fez ao governador, até porque o governador, o Armin Laschet, também fez algumas críticas à chanceler, né? Então o partido CDU de Merkel ele tem muito a perder.
Ultimamente também a gente tem que os piores resultados eleitorais, de pesquisas eleitorais que a gente tem aqui na história da Alemanha para o partido CDU, a gente está tendo agora, né? Então, cada domingo que sai uma pesquisa nova, o partido CDU está perdendo cada vez mais. Então, ele chegou semana passada, por exemplo, a 26% das intenções de votos se as eleições fossem no domingo passado, né? Então, seria um dos piores, seria o pior resultado da história do partido. Então o partido vem perdendo realmente apoio cada vez mais, e se o Armin Laschet fosse candidato, é bem possível que o partido perdesse ainda mais. Mas mesmo assim, eles continuam apoiando, porque é aquela coisa, se apoiar Armin Laschet, eles perdem voto porque ele é um candidato aparentemente mais fraco, mas ao mesmo tempo, se eles apoiarem Söder, seria uma humilhação muito grande para o partido, eles perderiam também, perderiam autoridade, né, e eventualmente poderiam perder voto com isso também. Então a situação está muito difícil para o partido, né? Enquanto isso, o Partido Verde ele tem crescido consideravelmente nas últimas pesquisas, está chegando a 23 pontos percentuais, né? 23% dos votos aqui na Alemanha, se as eleições fossem no domingo passado, como eu falei. Então você vê que o CDU está caindo e o Partido Verde está subindo, então eles estão quase se encontrando. Então cada vez mais a possibilidade de você ter indicação de um membro do Partido Verde vem aumentando, né? Essa possibilidade vem aumentando de um candidato a chanceler ser do Partido Verde. Então, o Partido Verde, em breve, eles vão indicar também qual será o candidato a chanceler deles. Lembrando que a eleição aqui na Alemanha é eleição indireta, tá? Ninguém aqui vota diretamente no chanceler. Você vota no parlamento e o parlamento sim que escolhe o chanceler. E tradicionalmente aqui você tem que o partido que tem a maior quantidade de votos, que tem a maior porcentagem, é uma tradição, não é uma lei, nada do tipo, mas ele que indica o chanceler, tá? Então, se o CDU, perdão, deixar de ter a maior quantidade de votos, provavelmente ele vai perder a chance de indicar o chanceler. Então, vai se desenhando aí uma possibilidade de um chanceler do Partido Verde, e vai se desenhando também uma possibilidade de você ter que no próximo governo da Alemanha, a próxima coalizão que vier a governar a Alemanha, sequer ter a participação do CDU de Merkel. Então, quais seriam as possibilidades? Você tem a chamada coalizão semáforo, né, que são as três cores do semáforo. O verde seria o Partido Verde, o vermelho seria o SPD, o Partido Social Democrata, que tem caído muito também ultimamente, mas estacionou em cerca de 15%, e o partido FDP, que é o Partido Liberal na economia. Essa seria uma possibilidade. Outra, que seria um problema maior, seria o Rot-Rot-Grün, né, que seria o vermelho, vermelho e verde, que contaria aí com o partido SPD, o Social Democrata, o Partido Verde, que provavelmente indicaria o chanceler, porque aparentemente ele terá mais votos, e você também teria o Die Linke, que é um partido de extrema esquerda, né? Inclusive a origem dele é a mesma origem do partido que governou a Alemanha Oriental, uma ditadura, né? Então é um partido bem problemático nesse sentido, mas é possível que eles se juntem sim para formar uma coalizão. Isso seria, na minha opinião, bem desastroso para a Alemanha, tá? Bom, e a segunda notícia é que recentemente, também não é uma notícia boa, recentemente, agora, né, agora de manhã, o governo federal, ele conseguiu passar, né, conseguiu despachar uma lei que obriga estados e municípios a adotarem o freio do corona, né? O Notbremse, que seria aqui o freio do corona. Ela obriga estados e municípios a obedecer basicamente ao governo federal. Então você tem uma concentração de poder ainda maior nas mãos do governo federal, certo? Porque antigamente era assim, né? Antigamente até ontem, né? Se o governo federal dissesse alguma coisa em relação ao combate ao corona, muita coisa os estados e os municípios teriam autonomia para decidir se fariam ou não. Como, por exemplo, a questão da educação, na questão de escola, se a escola vai abrir, se não vai abrir. Isso é uma tarefa, né, dos estados, mas com essa lei, aparentemente, isso vai ser derrubado e o governo federal vai decidir praticamente tudo, né? Então você tem uma concentração de poder muito grande nas mãos do governo federal. Então, por exemplo, as escolas elas serão obrigadas a fechar a partir de um grau de infecção de 200 por 100 mil habitantes. Né? Você vai ter toque de recolher aqui na Alemanha, né, de 9 da noite, depende, mas basicamente 9 da noite até 5 da manhã. Você só vai poder receber, né, por exemplo, eu aqui na minha casa com minha família, só vou poder receber uma pessoa por dia de fora da minha casa, né? Então, assim, um casal de amigos não pode, né? Só um num dia, outro no outro, né? Então, assim, são muitas leis que estão ficando cada vez mais rígidas, mais rígidas, mais rígidas. E, bom, e por enquanto a gente não tem nenhum horizonte de quando que isso tudo vai melhorar. Né? Então, essas são basicamente as notícias que eu tenho para dar para vocês e espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, de compartilhar o vídeo, né, com aquelas pessoas que se interessam pelas notícias da Alemanha. Né? Então é isso. Muito obrigado.